No centro da cidade, ergue-se um prédio abandonado dos anos 50, conhecido por moradores apenas como o Solar da Rua 13. Histórias estranhas cercam o edifício. Pessoas que entram e nunca mais saem, gritos abafados vindos das paredes e, sobretudo, rumores sobre um andar que não existe. Nos registros oficiais e plantas arquitetônicas, o prédio só possui 12 andares. Mas vizinhos juram ter visto pessoas apertando o botão do 13º andar no elevador. Nenhuma delas retornou. O mistério foi enterrado pelo tempo, mas o prédio continua lá, como uma cicatriz urbana esquecida. Lucas, um jovem estagiário de arquitetura, foi designado para catalogar prédios antigos. Ao investigar o solar, descobriu que a documentação parava bruscamente no 12º andar, mas havia registros de desaparecimentos ligados ao edifício. Intrigado, visitou o prédio à noite. O hall estava empoeirado, mas o elevador antigo ainda funcionava. Ele entrou, iluminado apenas pela luz trêmula da cabine. Entre os botões enferrujados, notou algo perturbador. Um botão extra, marcado como 13, que não constava nos relatórios. Movido pela curiosidade, Lucas apertou o botão. O elevador estremeceu, chiou como se protestasse, mas começou a subir lentamente. O painel digital, quebrado, mostrava números borrados, até que se fixou no 13. Quando as portas se abriram, um corredor silencioso se revelou. O lugar parecia fora do tempo, paredes descascadas, lâmpadas queimadas e portas alinhadas, cada uma numerada com algarismos antigos. O ar era pesado, denso e o silêncio absoluto parecia engolir até sua respiração. Ele sentiu que havia cruzado um limite invisível. No final do corredor, Lucas encontrou uma porta de madeira com entalhes delicados, diferente das demais. Gravada acima dela estava a inscrição: A Casa do Último Andar. Quando a empurrou, entrou em uma sala que não fazia sentido algum. Era uma casa inteira dentro do prédio. Cômodos se estendiam em direções impossíveis, corredores dobravam sobre si mesmos e janelas mostravam paisagens desconhecidas. O relógio de pêndulo na sala marcava meia-noite, os ponteiros imóveis, mas ainda assim o tic-tac ecoava pelo ambiente. Enquanto explorava, Lucas ouviu passos atrás de si. Quando se virou, encontrou pessoas paradas, imóveis, com roupas de diferentes épocas, trajes dos anos 50, vestidos do século XIX, uniformes militares antigos. Todos olhavam fixamente para ele, sem piscar. Um deles, uma mulher de olhos fundos, murmurou: "Você não deveria estar aqui." O ar gelou. Quando Lucas recuou, percebeu que a saída havia desaparecido. O elevador já não estava mais lá. Só restava o corredor que se estendia cada vez mais, levando-o mais fundo na casa impossível. Lucas encontrou uma sala coberta de retratos. Cada quadro mostrava rostos diferentes, congelados em expressões de medo, dor ou surpresa. Mas o que o fez gelar foi notar que os olhos das figuras o seguiam. Um dos quadros parecia ainda mais estranho. O retrato era dele mesmo, em pé, olhando para o quadro. O detalhe mais terrível: no retrato, seu rosto estava pálido, os olhos vazios, como se já fosse parte da casa. Ao se virar, as figuras nos quadros pareciam se mover sutilmente, respirando, quase vivas. Mais adiante, Lucas encontrou uma sala de jantar, imensa, com uma longa mesa posta para dezenas de pessoas. As cadeiras estavam ocupadas pelos mesmos moradores imóveis, todos sentados, com pratos cheios de comida apodrecida diante deles. O fedor era insuportável. Ainda assim, os talheres mexiam sozinhos, como se alguém os usasse. De repente, todos os olhares vazios se voltaram para ele. A mulher de olhos fundos voltou a falar: "Agora você pertence a nós. A casa escolheu." O som de cadeiras arrastando ecoou pelo salão. Lucas tentou fugir, correndo pelos corredores, mas a arquitetura se retorcia.
Portas levavam sempre aos mesmos cômodos, escadas subiam para o mesmo andar. Ele corria em círculos sem perceber. Em desespero, encontrou o elevador novamente, mas agora havia algo de errado. Dentro dele, sombras humanas se aglomeravam, seus rostos apagados, como ecos de todos que tentaram escapar. Uma mão pálida segurou a porta aberta e o puxou para dentro. O elevador desceu em velocidade impossível, até que parou abruptamente. As portas se abriram de novo, no 12º andar. Lucas respirou aliviado, acreditando ter escapado. Mas algo estava diferente. O andar parecia mais novo, restaurado, iluminado como se fosse outra época. Pessoas caminhavam pelos corredores, mas todas tinham olhos opacos e movimentos mecânicos. Uma delas esbarrou nele e murmurou: "Você nunca saiu." Lucas olhou para o reflexo em um espelho e quase gritou. Seus olhos estavam ficando esbranquiçados, assim como os moradores que vira. A casa estava tomando conta dele. Dias depois, o prédio foi vistoriado. O relatório dizia que o solar da Rua 13 continuava vazio, fechado, sem registros de visitantes. Mas alguns vizinhos juram ter visto luzes acesas no 13º andar. Outros dizem ouvir o som de um elevador subindo durante a madrugada, seguido de passos e murmúrios. Lucas nunca mais foi visto. Alguns acreditam que ele ainda caminha pelos corredores da casa do último andar, aguardando os próximos curiosos. Inscreva-se no canal Luzes das Trevas e descubra as histórias que ninguém ousa contar. Talvez você seja o próximo a apertar o botão errado.